capítulo 2, verso 37. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. No mês de fevereiro, irmãos, nós enfatizamos a grande comissão. Nós temos uma missão como igreja, que é ser um sinal visível do reino de Deus. Para que sejamos esse sinal visível do reino, nós precisamos demonstrar o amor a Deus, nós precisamos fazer discípulos e nós precisamos servir a comunidade. Através disso, vamos tornarmos sinal visível do reino de Deus. Mas para esse ano nós temos uma visão ou algumas metas. Uma meta numérica, 110 membros até o final do ano. Outras metas são de envolvimento, de engajamento da igreja. 70% da membresia, ativo, participando, congregando, seja nos cultos, seja na escola bíblica, seja servindo nos ministérios. Então, nós queremos esse ano dar esse salto em algumas direções que julgamos importante para a vida da igreja. Na próxima semana, pós dia 8, nós começamos um novo ciclo das células também aqui na igreja. Vamos começar com 3 células, na segunda semana agora de março. Se você quiser receber uma célula na sua casa, ser um hospedeiro, me procure ao final do culto. Nós temos uma casa que já está confirmada. Então, se você era no ano passado ou gostaria de ser nesse ano hospedeiro, receber uma célula na sua casa, fale comigo. Nós precisamos de mais 2 lares para a gente então ter essas 3 células funcionando a partir do segunda semana. Essa também é uma nova proposta que temos como igreja para crescimento e avanço do ministério. Então, diante de tudo isso, irmãos, nossa missão, nossa visão e o tema do ano, que é o ano de fazer discípulos, nós enfatizamos no primeiro mês, em fevereiro, essa ideia da grande comissão, o chamado de Jesus para a igreja, de nós irmos pregarmos o evangelho e levarmos a palavra de Deus. Agora em março, nós queremos enfatizar esta igreja em ação. Nós queremos verificar na Bíblia como aquela igreja, ela cumpriu o mandato de Jesus. Se de fato eles foram por todo mundo, se de fato eles pregaram toda criatura, se de fato eles batizaram as pessoas, se de fato eles ensinaram as pessoas. Obrigado, meu Elias, Deus abençoe. Se de fato aquela igreja atendeu a grande comissão, porque Jesus deu uma ordem para eles. Eles, ao que nós entendemos nas Escrituras, cumpriram o mandato que cabia àquela geração. E agora nós, como igreja, irmãos, também temos esse mesmo mandato. A grande comissão não era só para a primeira igreja, para os discípulos. A grande comissão, ela vale hoje para todos nós como igreja e nós como terceira igreja também. Então, nesse mês de fevereiro, a gente vai enfatizar a igreja em ação. E o Atos 2, que nós vamos ler agora, é um momento importante na vida dessa igreja que está nascendo. 37 diz assim o texto do capítulo 2 de Atos. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso, talvez na sua tradução, coração compungido. E eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão de vossos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De modo que os que acolheram a sua palavra foram batizados. Naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor. Muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, unidos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um e, perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam com alegria, simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor, ou talvez na sua tradução, a simpatia de todo o povo.
E aí Lucas termina o relato dizendo: e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, o evangelho que salva os pecadores também é aquele que cria uma igreja perseverante e cujo crescimento virá pelo próprio Senhor. O agente principal aqui dessa narrativa é o evangelho, é o poder do evangelho. A ênfase de Lucas aqui não é no Pedro, não é nos outros apóstolos. Ele enfatiza, a partir do verso 14, a mensagem de Pedro, o poder do evangelho. Vai gerar esta ação de salvação. Então é o evangelho que salva os pecadores. Paulo diz que ele não se envergonha do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, primeira ênfase aqui, é o evangelho quem promove a conversão e a salvação. Eu e você entramos como agentes proclamadores do evangelho. Nós, com o nosso testemunho e com a nossa vida cristã, eles corroboram como a expressão da Bíblia, como aios, como aquele que conduz a pessoa. Mas é o Espírito que diz, o apóstolo João, vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse convencimento precisa do Evangelho como elemento principal. Então, o Evangelho salva o pecador, mas é o Evangelho também, é a palavra que vai gerar, vai produzir uma igreja perseverante, uma igreja que se torna vibrante no seu testemunho. O texto mostra aqui, irmãos, uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja abençoada, comia junto, tinha tudo em comum, contavam com a simpatia do povo. Os que estavam de fora olhavam para aqueles irmãos e eles desejavam estar no meio deles, porque era uma igreja que cativava, uma igreja vibrante. E a esta igreja, Lucas termina dizendo que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, se você trazer ou levar na sua memória nesta noite apenas esse conceito, eu já me dou por satisfeito. E o conceito é o seguinte: quando o Evangelho de Cristo é proclamado no poder do Espírito, ele produz arrependimento genuíno e forma uma igreja, uma comunidade transformada que vive sobre a palavra, que é o Evangelho, em comunhão e na dependência de Deus. E o próprio Senhor vai promover o seu crescimento. O que nós aprendemos aqui nessa leitura é exatamente isso. O Evangelho, ele vai gerar a conversão, o Evangelho vai gerar uma igreja, e essa igreja, ela vai ser ativa e perseverante, e ela vai ser uma igreja grande, porque o Senhor está agindo. O texto que eu li do 37 até o 47 é o texto pós-pregação do Pedro. E esse sermão que Pedro pega, meus irmãos, está a partir do verso 14 até o verso 36. Pedro, nesse sermão, em resumo, ele destaca Jesus como Senhor e Cristo, no verso 22, homens israelitas, escutai essas palavras. Jesus o Nazareno, o homem aprovado por Deus, que vós, com milagres e feitos extraordinários e sinais, e que Deus realizou entre vós por meio dele, como vocês bem sabem. Então, Pedro enfatiza Jesus como o Senhor e como o Cristo. No verso 23, Pedro fala da morte de Jesus. Ele diz: ele foi entregue pelo conselho, determinado pela presciência de Deus, e vós o matastes, crucificastes pelas mãos dos ímpios. Então Pedro diz: Jesus é o Senhor, o Cristo, mas vocês mataram esse Senhor, só que ele ressuscitou no verso 24, e Deus o ressuscitou, e esse Jesus que ressuscitou, ele foi exaltado, verso 33, portanto, exaltado à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. E é esse Jesus, é esse Evangelho que agora derrama o Espírito Santo. E é esse Espírito que vai fazer a obra no meio daquela igreja. Verso 17, Pedro diz: acontecerá nos últimos dias que o Senhor vai derramar o seu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A mensagem do Evangelho é essa, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele é o Cristo, ele foi morto, mas ele ressuscitou, está à destra de Deus, e agora ele derrama o Espírito sobre a igreja.
E aí tem uma questão-chave para a gente pensar. Essa questão-chave é: o que acontece quando o Evangelho é proclamado com poder e autoridade do Espírito? O que acontece? Acontece o que nós vimos a partir do verso 37. As pessoas são tocadas, as pessoas são levadas a um compromisso, essas pessoas se juntam à igreja e essa igreja ela continua crescendo para a glória de Deus. Do 37 ao 47, o texto enfatiza dois grandes movimentos. O primeiro movimento, do 37 até o 41, é o que nós podemos chamar de a resposta ao Evangelho. Como que aqueles homens que ouviram a pregação de Pedro responderam? E o contexto do capítulo 2 começa com a festa de Pentecostes. Nações de várias regiões estavam em Jerusalém para essa festa. E Pedro então prega o Evangelho e muitas pessoas estavam ali e ouviram a pregação. E a resposta que nós temos que entender agora é: como aqueles homens e mulheres que ouviram o Evangelho, eles responderam. Do verso 37 até o verso 41, nós vemos que eles respondem com convicção. No verso 37 diz que ao ouvirem isso, a mensagem do Evangelho, ficaram com o coração pesaroso ou compungido e perguntaram a Pedro: o que nós vamos fazer agora diante de tudo isso que nós ouvimos? Eles tiveram convicção da condição de não salvos. Tiveram convicção que eles precisavam entregar suas vidas para Jesus. Tiveram convicção de que eles precisavam assumir um compromisso sério com Cristo. E a pergunta deles: que faremos? É uma pergunta importante. Você já se perguntou? O que eu preciso fazer da minha vida em relação a Deus? O que eu preciso mudar na minha vida para que eu possa agradar ao Senhor? O que eu preciso mudar para que de fato eu assuma um compromisso verdadeiro com Jesus? O que faremos? Pedro diz, verso 38, arrependei-vos. Pedro diz no verso 38, sejam batizados. Pedro então respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, a resposta ao Evangelho é arrependimento. O arrependimento gera no coração naturalmente o desejo do batismo. O batismo, ele simboliza, sela a ideia do perdão de Deus, perdão dos pecados. E uma vez que a pessoa é perdoada, ela recebe o Espírito Santo como selo da salvação. Verso 38. Arrependam-se, sejam batizados, perdão dos pecados, dom do Espírito Santo. A obra da salvação está completa. Resultado de tudo isso, irmãos, lá no verso de número 38, 39, 41 diz: de modo que os que acolheram a sua palavra foram batizados e juntaram-se quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas responderam positivamente à pregação de Pedro. 3.000 pessoas foram tocadas por Deus. 3.000 pessoas entenderam a condição delas sem Jesus. 3.000 pessoas agora se juntam à igreja. E essa igreja agora, como é que ela vive? Qual é o resultado comunitário desta conversão de 3.000 pessoas? É o que nós vemos do 42 até o 47. Então agora Lucas vai descrever o resultado da conversão. E ele começa com 4 marcas centrais, lá no verso de número 42. 4 pilares para a igreja, 4 marcas fundamentais. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, Bíblia, Palavra de Deus. Aquelas pessoas deram importância às Escrituras. Levaram a sério os ensinos dos apóstolos, que era, por consequência, os ensinos que Jesus deu a eles. Eles não criaram nada de novo, eles reproduziram aquilo que ouviram de Jesus. Doutrina dos apóstolos. Segundo pilar, comunhão. Era um grupo que estava junto. Talvez não na sua totalidade, porque era impossível reunir 3.000 pessoas num único lugar. Mas eles estavam juntos, eles tinham essa comunhão
nas casas. O texto vai dizer que eles partiam o pão de casa em casa. Então, eles tinham tempo para essa comunhão. E eles partiam o pão, eles comiam junto, eles compartilhavam mesa e eles oravam. 4 pilares para a igreja reproduzir: palavra, comunhão, comida e oração. A igreja ela se estruturou a partir dessas 4 bases. E quais foram os efeitos desse modo de ser igreja? No verso 43 diz: temor e sinais. Em cada alma havia temor, muitos sinais eram feitos através dos apóstolos. Uma igreja vibrante, uma igreja que é centrada em Cristo, uma igreja que é conduzida pelo Evangelho, ela se torna temente a Deus. O temor de Deus repousa sobre aquela igreja. E uma igreja que teme a Deus, ela vai manifestar sinais. Verso 45, generosidade radical. Lucas diz que eles vendiam as propriedades e bens, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. As pessoas sentiam isso no coração, não era obrigatório vender as propriedades, mas eles sentiam isso. Deus dava a eles esse convencimento. E aqueles que podiam, naturalmente assim faziam. Generosidade. Verso 42 e verso 46, perseverança. O verso 42 diz: perseveravam no ensino dos apóstolos. E depois no verso 46 diz: perseverando de comum acordo. Perseverança, marca daquela igreja. E tudo isso resultou no verso 47, crescimento contínuo. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meus irmãos, essa igreja muito nos ensina. E o destaque desse texto é justamente a ideia da perseverança. Aqueles irmãos, eles perseveravam. O que é perseverança? É constância. E qual é o oposto de perseverança? É um entusiasmo momentâneo. Nós como discípulos, nós como cristãos, nós como igreja, precisamos desenvolver em nosso coração perseverança nas lutas, nas batalhas, nas dificuldades, em todos os momentos. A vida cristã não é apenas um entusiasmo momentâneo, ou como a gente diz, fogo de palha. Já ouviu essa expressão? Fulano era fogo de palha. Ele vem com uma sede de Deus, ele começa a se envolver com Jesus, parece que ele vai revolucionar o mundo inteiro. De repente, some, nunca mais ninguém vê a pessoa na igreja. Perseverança é a chave. O Senhor acrescentava o que ia sendo salvo, não era estratégia humana, não era a forma humana, mas era a ação do próprio Senhor. Porque a conversão, ela não é apenas uma decisão pessoal, a conversão se torna também uma identidade comunitária. Agora, irmãos, o que a gente pode trazer de prático para tudo isso? Eu separei alguns elementos aqui para a gente encerrar. O primeiro deles, o Evangelho precisa confrontar antes de consolar. As pessoas hoje só querem ser consoladas pelo Evangelho. Por isso que tem pessoas que começam o culto dizendo: bem-vindo, seu lindo e sua linda. Quem usa essa expressão lindo e linda está levando conforto, não está levando confronto. Pedro, quando ele prega, Pedro não diz assim: vocês são pecadores, vocês vão para o inferno, vão arder no mármore do inferno, vocês são pessoas dignas da condenação. Pedro não faz juízo de valor. Pedro só prega o Evangelho e deixa o Espírito Santo agir. O Evangelho, meus irmãos, confronta antes de consolar. Pedro diz que eles tiveram o coração compungido, tocado pelo Senhor. A pregação não gera convicção. Que não gera convicção pode não estar sendo uma pregação completa do Evangelho. A mensagem que não gera convicção de pecado para salvação é um evangelho que está pela metade. Por isso, precisamos recuperar a centralidade do arrependimento, não apenas da autoajuda. Tem muitas mensagens que são apenas autoajuda, não são mensagens de arrependimento e de salvação. Segundo, conversão envolve resposta concreta. Pedro diz: arrependei-vos e sejam batizados. Quando eu de fato entrego minha vida para Jesus, essa entrega precisa trazer frutos, resultados visíveis, transformação, mudança.
Fé bíblica não é apenas interna ou privada, oculta. Essa fé, ela precisa estar externalizada num compromisso visível com Cristo e com o seu povo. E é justamente o batismo que completa esta fé externa. A igreja, irmãos, não é lugar de evento, a igreja é lugar de perseverança. A igreja não é um lugar apenas para entretenimento, é um lugar para a gente estar aqui. A chave do texto, o destaque é que eles perseveravam. E aí nós precisamos pensar, o cristianismo de consumo não é modelo bíblico, e a vida cristã não é frequência ocasional, é constância. Precisamos ser constantes. Estamos perseverando ou apenas estamos participando quando é conveniente? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Eu estou envolvido, eu estou participando, eu estou integrado, ou apenas quando me é conveniente? Quando não tem nada mais importante, aí então eu me envolvo. A igreja saudável, meus irmãos, é centrada na palavra, doutrina dos apóstolos, diz o apóstolo na sua pregação, e Lucas registra. Os programas não substituem o ensino sólido das Escrituras. A gente pode inventar 1001 coisas para atrair as pessoas à igreja, mas programas não sustentam a igreja. O que sustenta a igreja é ensino da palavra de Deus, é a pregação das Escrituras. As experiências espirituais não substituem a formação bíblica. Nós precisamos amadurecer no conhecimento. A comunhão requer partilha, eles dividiam os seus recursos. Nós, como igreja, precisamos ter um coração disposto a compartilhar e a dividir. A nossa fé afeta a nossa relação com os bens materiais, com o dinheiro e com as posses. A nossa fé normatiza isso, santifica isso e canaliza isso para o Senhor e o Evangelho. O cristão que tem escorpião no bolso, ele ainda não entendeu esta verdade da palavra de Deus. Nós precisamos entender como adorar a Deus com os nossos bens, com os nossos recursos, com tudo que nós temos. Porque esta igreja que nós lemos, eles dividiam o que tinham, vendiam o que tinham para atender a necessidade das pessoas que estavam com dificuldades. A comunhão verdadeira envolve cuidado material, não só amizade. É aquela referência bíblica, não basta dar um tapinha nas costas e dizer vai em paz, Deus te abençoe, Ele vai atender a sua necessidade. Nós precisamos nos compadecer, mas também agir de forma mais eficaz. Igreja vibrante é uma igreja que ora. Eles perseveravam na oração. O irmão José nos convidou para essa semana de oração por missões mundiais. Nós temos todos os domingos pela manhã aqui um tempo de oração às 8 horas. A igreja precisa orar mais. Crescimento espiritual não vem de estratégia, não vem de autossuficiência, mas de dependência de Deus. E nós manifestamos dependência na nossa vida de oração. E último, crescimento é obra do Senhor. Irmãos, não vou ser eu que vou fazer a igreja crescer. Não é o pastor Cláudio que vai fazer a igreja crescer. Não é nenhum de nós que faremos a igreja crescer. Quem faz a igreja crescer é o Senhor. Mas para o Senhor fazer a igreja crescer, nós precisamos atender todos esses requisitos que nós vimos até aqui. Nós precisamos dos 4 pilares: palavra, comunhão, oração, divisão. Nós precisamos entender que é isso que vai dar ao Senhor o ambiente para mandar pessoas para cá. Porque eu digo para os irmãos, Deus não vai mandar pessoas para nós, se nós não soubermos cuidar dessas pessoas. Deus não vai mandar mais gente para a terceira igreja, se nós, como terceira igreja, não estivermos preparados para atender essas pessoas, cuidar delas e ajudá-las. Nós precisamos, como igreja, depender mais do Senhor. Devemos ser fiéis na proclamação e na comunhão. Deus é responsável pelo resultado. Queridos, eu encerro a minha palavra dizendo que Atos 2 não é apenas um modelo de organização, é a evidência de que a nova aliança já começou. O agir de Deus já começou. E a igreja é o sinal visível do reino que já foi inaugurado. Fique de pé.
Nós vamos cantar ao Senhor um cântico. E eu quero que você reflita sobre tudo que falamos aqui neste momento. Compartilhe agora os seus pensamentos diante do Senhor. Coloque-se diante dele. Peça para Deus ministrar o seu coração. Peça para Deus te dar entendimento das Escrituras. Peça para Deus trazer a você convicções. Peça para Deus renovar a sua fé. Peça para Deus usar você com graça, com autoridade, com poder. Nós vimos, irmãos, que uma igreja, ela vai crescer, ela vai ser uma igreja vibrante, ela vai ser uma igreja viva, quando o poder do Evangelho agir no meio desta igreja, convencendo as pessoas e trazendo pessoas, mas também formando as bases dessa igreja. Vamos orar? Vamos cantar? Pai, estamos aqui como igreja nesta noite para sermos impactados pelo Senhor. Queremos, Pai, que o Senhor se revele através de nós como sinal visível do Reino de Deus. Temos um grande desafio nesta cidade, avançar, Pai, em todos os cantos dessa cidade, deste bairro, proclamando a Sua palavra, trazendo pessoas para Jesus, Pai, fazendo essa igreja ser relevante, ativa, uma igreja pujante, vibrante para a Tua glória. Não por nós, mas o Senhor assim o fará. Abençoa-nos, ó Pai, como Teu povo. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.